Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de matemática, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o instrucional, que tem como objetivo instruir o leitor acerca de um determinado procedimento, apresentando uma linguagem objetiva e clara. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01MA01 e EF01MA09, e o descritor é o D1.4. Essas habilidades têm como foco o uso dos números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, o reconhecimento de situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim um código de identificação, e também a organização e ordenação de objetos familiares ou representações por figuras por meio de atributos tais como cor, forma e medida. O descritor se refere à comparação e ordenação de números naturais. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente copinhos plásticos de café, algodão e feijões. Esses materiais serão necessários para a realização da experiência Pé de Feijão proposta na questão 4. A experiência permitirá aos alunos observar o crescimento da planta, associando-o às suas fases de desenvolvimento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de realizarem a leitura do poema A Semente Dourada, apresentado na questão 1, solicitem aos alunos que observem as imagens apresentadas e as descrevam, observando a sequência de fases do crescimento da planta. Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a realização da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Uma sugestão é, antes de realizarem os desenhos solicitados na questão 3, orientem os alunos a dividirem o espaço em 4 partes iguais e enumerá-los de 1 a 4, sendo o 1 o início da sequência e o 4 o final. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Convidem alguns alunos para lhes ajudarem com a distribuição dos materiais necessários para a realização da experiência. Professoras e professores, a experiência de acompanhar o crescimento do broto de feijão proposto nessa atividade é um convite à experimentação, com o objetivo de chamar a atenção dos alunos para observarem os aspectos específicos das transformações. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 5 e 6. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
projeto Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia, um vídeo e o poema Lagarleta. Esses materiais serão necessários para a realização da questão 3. Nela será demonstrada para os alunos o ciclo de vida das borboletas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Antes de realizarem a proposta da questão 2, uma sugestão seria trabalhar com a escala Cuisinart, convidando alguns alunos a ordenarem as peças por tamanho. Professoras e professores, é relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final da exibição do vídeo do ciclo da vida da borboleta ou da leitura do poema Lagarleta, proponham aos alunos uma breve discussão sobre o tema abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3 e da proposta indicada na Super Dica. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas réguas. Elas servirão como suporte durante a realização da proposta da questão 2, na qual os alunos observarão as sequências numéricas contidas nelas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, uma sugestão para explorar concretamente o conceito de ordem crescente seria convidar alguns alunos a ordenarem por tamanho objetos da sala de aula, tais como lápis, borrachas, livros, etc. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 2, proponham um momento descontraído e rico em troca de ideias. Realizem a leitura do texto do quadro Mais Curiosidade com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3 e da proposta indicada na Super Dica. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de papel sulfite. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual será utilizada a contagem decrescente. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, retomem o conceito de ordem decrescente através da ordenação de objetos por tamanho, como os utilizados na atividade 3, lápis, borrachas, livros ou com a escala Cuisinart. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a realização da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Uma sugestão para explorar concretamente o conceito de ordem decrescente seria convidar os alunos para realizarem uma brincadeira na qual utilizassem essa contagem. Vamos agora para a proposta da atividade 5.
Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um jogo de blocos lógicos. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática de sequenciação seguindo determinados atributos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Após a montagem da sequência de blocos lógicos com os alunos, caso observem que eles ainda demonstram dificuldade para realizar esse tipo de tarefa, repitam o procedimento a fim de explorar melhor esse conceito. Uma sugestão para a resolução coletiva da questão 1 seria que confeccionassem antecipadamente algumas flores semelhantes às das imagens apresentadas para, juntamente aos alunos, montarem a sequência de cada item, colando as flores no quadro. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. As hipóteses de respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitarão que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentivem aqueles que não fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da proposta da questão 3 e da super dica. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente fichas com numerais de 1 a 50. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática de ordenação de numerais, na qual utilizarão os conceitos de ordem crescente e ordem decrescente. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a realização da atividade prática é em grupos de 4 componentes. Se desejarem, indiquem aos alunos como eles devem ser formados. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões de 1 a 6. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla formada e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, nessa atividade foi proposta uma autocorreção. A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia e possibilita o exercício de um olhar crítico, favorecendo a evolução dos níveis de desenvolvimento dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo!